Bem-vindo ao Gostos e Sabores. Estamos em Viseu, bem no centro do país, mas propriamente no solar do Dão. E é aqui que vamos ficar à conversa com o presidente desta região vinícola, o Dr. Arlindo Cunha. Fique connosco. Dr. Arlindo Cunha, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco no Gostos e Sabores. E eu gostava imenso de saber como é que um economista abraça um projeto como a agricultura, como passado toda a sua vida à volta de um projeto como fosse o Ministério da Agricultura, como esteve, depois ligado também no Parlamento, sempre ligado às questões da terra, às questões de virado para a terra e por causa da terra. Eu de facto sou economista de formação, mas sou um economista que sempre foi agricultor, pelo menos em mentalidade. Eu tive uma crise de opção quando acabei o meu antigo quinto ano e tive que escolher que ramo seguir em termos do ensino superior e andei super hesitante entre a agronomia e a economia. Depois, na altura, na época de 70, estava mais na moda a economia e acabei por ir para a economia. E então depois fiz a síntese, porque como economista dediquei-me sempre à economia agrária. Fiz o meu mestrado, doutoramento em economia agrária, sou académico, também professor nessa área, e portanto direi que fiz a síntese entre a economia e a agricultura no domínio e na ciência da economia agrária. É uma paixão que vem da minha origem, da minha formação e da minha juventude e portanto nunca saiu cá dentro da nossa mentalidade, da nossa cultura, e depois logo que tive a oportunidade, no exercício das minhas funções públicas, quando as terminei, comecei de imediato um projeto de viticultura na minha região. Tendo um passado ligado à agricultura e projetando o futuro, acha que nós ainda temos alguma possibilidade de criar um futuro ligado à terra, ligado à agricultura? Sem dúvida. Aliás, uma das causas profundas da crise em que Portugal se encontra neste momento, uma dessas causas, não é a única, mas é uma das causas individualmente, é nós termos deixado de acreditar naquilo que era genuinamente nosso, a 100%. Nós temos um território com um clima fabuloso, não temos os melhores recursos do mundo, mas temos recursos para produzir algumas coisas que outros não têm, como por exemplo a fruticultura, a horticultura ou o vinho, e é nessas produções que nós temos que apostar a sério com o profissionalismo. E eu penso que se nós, os portugueses, tivéssemos desenvolvido mais a cultura da produção e não tanto do comércio e da importação, habitávamos a viver um pouco como ricos, importar é mais fácil, é mais chique, é mais snob. Para o mal ou pelo bem, a crise está a voltar a fazer-nos regressar às origens e à criação da riqueza, daquela riqueza endógena que é nossa. E a agricultura é precisamente uma dessa riqueza endógena, talvez aquela que tem maior futuro e potencial, e eu acredito nisso profundamente. Na viticultura, na fruticultura, na horticultura, na floresta e muitos outros produtos. Quando olhamos para países como, por exemplo, com a dimensão da Bélgica, que cabe numa parte do território nacional como se fosse o Alentejo. A Bélgica cabe no Alentejo e produz 3 vezes mais agricultura, tem produtos hortícolas, do que Portugal produz. Poderia Portugal também produzir a mesma quantidade em termos de produção. Tem que os portugueses retornar à terra. E como gastrónomo, acho que isso seria inevitável. Acho que nós não podemos, a gastronomia e o turismo não pode viver sem esse retorno à terra. É verdade. E diz uma coisa que é muito importante. Nós, claro, temos, em algumas áreas da produção, nós não temos condições de solo para sermos muito competitivas, mas em muitas outras produções temos condições para isso. E temos uma coisa fabulosa, temos mercado. Repare que temos uma coisa que é a biodiversidade, não é? Temos uma grande diversidade, aliás, nós sendo um país médio, pequeno médio, temos uma grande diversidade climática em Portugal e isso é importante para quê? Para nós conseguirmos associar essa diversidade de produção agrícola à nossa diversidade, riquíssima diversidade gastronómica. Portanto, e por isso é que é fundamental para nós desenvolvermos a agricultura portuguesa no futuro, é reforçar os mercados de proximidade e as cadeias produtivas, as fileiras produtivas locais e regionais, fileiras essas que passam pela produção e terminam na mesa
do consumidor. E eu acho que é essa lógica de cultivarmos a nível regional e local, essa combinação da fileira, que vem desde o prado, desde a produção, desde a vinha, desde o pomar, desde a horta, até à mesa do consumidor ou à mesa do restaurante, é aí que nós temos que explorar essa estratégia para potenciarmos aquilo que temos como valor endógeno. Nós vamos agora deixar este local belíssimo daqui do Solar do Dão e vamos passar para o Palácio dos Melos, onde nos espera a bancada da cozinha, onde vamos preparar umas perdizes que eu sei que também gosta imenso, que vamos preparar com marmelos e com vinho do Dão, como tinha que ser. E para as receitas de hoje vamos precisar de perdizes, gengibre, marmelo e maçã reineta, castanhas, 2 pimentas, pimenta branca e pimenta preta, manteiga, mel, pimenta de cayenne, azeite, vinho do Dão, sal, tortulhos, cebola, salsa, alho, pão e água também para fazer a sorda. Vamos então cozinhar perdizes e se as perdizes não têm segredos, pelo menos têm técnica. Que sejam boas, que sejam feitas com bons produtos, como sejam com bom vinho e que sejam feitas com perdizes que estas não são aquelas que o doutor costuma caçar e sei que é um excelente caçador, porque estas são perdizes aviário, não é? Eu sei que é um excelente caçador, não é? E são perdizes vermelhas, que é a espécie que existe em Portugal, que se chama Alectoris rufa, em termos científicos. Pois, se elas são rufa ou não, essas já não sei, mas estas são da aviária. Mas a qualidade é a mesma, perdiz vermelha. Mas aqui há muita perdiz, não é? Vai havendo, sobretudo no interior do país e no sul. E, sobretudo, com a caça ordenada, é possível hoje em dia, portanto, é uma atividade que até é uma fonte de rendimento para o meio rural. A caça é uma das atividades que é um recurso endógeno. E é relaxante, não é? É relaxante, além disso é um setor criador de emprego no meio rural, onde não há muitas alternativas. E hoje em dia emprega muita gente, desde a hotelaria, ao turismo, ao alojamento, às próprias cotadas e agricultores que têm receitas na caça, que é importante. Eu acho que tudo que seja atividades ao ar livre deve ser incentivado e, como bem diz, também é uma fonte de rendimento para o turismo, Fundamental, não é? fundamental. E que atrai, nesta altura do inverno, uma receita muito importante para o turismo interno, não é? É exatamente, para as economias locais. Em grande parte, hoje em dia, é devido ao facto da caça, sobretudo organizada, em vários tipos de reservas, e é possível preservar a espécie, porque se fosse um regime livre totalmente, onde cada um caçava onde lhe apetecia, hoje em dia já não haveria muitas das nossas espécies autóctones, já teriam desaparecido. Eu, por acaso, gosto mais de caçada no prato, propriamente andada nas montarias, mas, de qualquer maneira... Acho que as duas coisas são boas, sabe? Uma é um exercício para o físico, o outro é mais para a alma. Eu acredito que sim, mas não sou propriamente andado aí aos tiros. Mas a caça não anda aos tiros. Olha, eu às vezes basta-me andar no meio do campo atrás de uma perdiz um dia inteiro, mesmo não a matando, fico satisfeito. Porque andei o dia inteiro a fazer exercício, a usufruir os prazeres do campo e num ambiente saudável e ecológico. Isso também já me basta. Isso e é acho que verdade. é essa que deve ser a cultura E do essa é a caçador. cultura, não é? A cultura do caçador não é propriamente o prazer de matar, mas é propriamente o prazer da caça. De usufruir o campo, e sobretudo o convívio, não é? Até porque muitos caçadores até acabam por nem comer a caça, não é? Exatamente, mas a verdade é o convívio, que aliás é uma das partes mais positivas da caça, não é? E aqui na nossa região, a caça, na região do Dão, a caça também tem, de facto, uma enorme tradição, aliás, como tem em quase todo o país, praticamente, e por isso, aliás, não é por acaso que o meu amigo está aqui a fazer uma combinação do vinho do Dão com um prato de caça, não é? Porque, de facto, aqui esta região, ainda hoje tem bastante caça, mas outrora tinha, sobretudo, muito coelho e tem perdizes, naturalmente, tem rolas,
Tem algum pombo bravo de vez em quando, tem menos lebre. O pombo, Tem tordos. o pombo que faz uma canja ótima. Excelente, excelente. Tem tordos, na altura agora da azeitona, e também tem codornizes, portanto. E, de facto, uma das componentes da gastronomia das Beiras e da região do Dão é precisamente a combinação da caça. Ultimamente há imenso javali, que é o considerado a caça maior, não é? Outro tipo de caça, e de facto aqui as Beiras estão, eu diria que infestadas de javalis. O javali que é um inimigo dos agricultores. Os agricultores têm, às vezes, um medo terrível dos javalis porque não cabe das agriculturas, não é? E é um inimigo da perdiz, porque eles comem os ninhos, comem os ovos. Então é um predador nato. Portanto, se num dado sítio, numa dada reserva de caça, se quiser preservar, desenvolver e, enfim, explorar a perdiz como espécie, como negócio, nessa zona de caça não deve haver muitos javalis porque eles são predadores das perdizes. Daí que o equilíbrio da natureza faz-se exatamente pela caça. Pela gestão ordenada da caça. Pela gestão ordenada da caça, exatamente. Para se fazer umas boas perdizes, eu tenho sempre esta ideia que nós devemos separar os peitos das pernas, das coxas, porque as coxas têm tempos de cozura diferente. Daí que eu acho que vamos cozer os peitos e vamos deixar, desta vez, as coxas para outro cozinhado. Já aprendi uma coisa hoje, muito importante, não sabia. Porque são cozuras diferentes, ou seja, podíamos fazer as coxas e deixar os peitos, ou para cozinhar as duas ao mesmo tempo é que não, porque o tempo de cozura são completamente diferentes. O que podia acontecer era que, para que ficasse na cozura perfeita as coxas, os peitos ficariam muito secos. E às vezes há pessoas que não gostam de perdiz, não gostam de caça, exatamente por causa disso, porque depois os peitos são muito secos para que as coxas fiquem suculentas. Vamos então deixar aqui dourada os peitos, vamos deitar flor de sal, vamos deitar 3 tipos de pimenta de cayenne, que é uma pimenta mais aromática e que fica muito bem. Pimenta branca. As pimentas são complementos ótimos para a degustação dos vinhos. E na nossa língua, elas têm comportamentos muito diferentes e ficam-nos no palato, vão-nos dar sensações muito diferentes. Vamos deixar então corar bem aqui a parte dos peitos. Bem, eles estão bem douradinhos. Assim. Vamos colocar a cebola. Vamos deixar dourada a cebola também. A função da cebola é apenas dar sabor ou tem outra função? É só dar sabor, não é? Dar sabor também ajuda a engrossar o molho, não é? Não. Mas liberta muita água. Não vamos colocar água. Vamos colocar só vinho. Até numa região de tanto vinho, até parecer mal deitar água, não é? E temos aqui, então, gengibre, marmelo e maçã. Vamos colocar assim. Vamos juntar mais um pouco de sal. Não muito. Já começa a apetecer. A cheirar, não é? E vamos então regar com o vinho do Dão, claro. O vinho convém sempre ser o mesmo vinho ou a mesma casta. Meio litro de vinho, praticamente. Meio Sim, litro. Para estas 3 perdizes. Estas 3 perdizes. O vinho convém sempre ser a mesma casta do vinho que vamos servir. Ou seja, se o vinho for Touriga Nacional, convém que seja Touriga Nacional. Eu costumo dizer que o vinho que servimos deve ser o vinho que acompanhamos. Claro que o vinho, se for um vinho muito caro, não vamos usar um vinho muito caro na comida, mas convém que seja um vinho da mesma região, um vinho com as mesmas características. Qualidade sem defeitos, não é? Sem defeitos. O bom vinho faz boa comida,
o mau vinho faz má comida. Castanhas, Que também era um produto alimentar tradicional das Beiras, não é? Da região do Dão. o mel, O mel tem alguma função específica nesta receita? vai dar-lhe um toque suave, vai adocicar um pouco a receita e vai-lhe dar um toque de doçura QB, não é? Nós colocamos aqui 2 ingredientes que são essenciais nesta receita, que são as pimentas e o mel, um que lhe vai dar um toque de picante e um que lhe vai dar um toque de suavidade, que é o mel. Vamos agora reduzir o volume e vamos colocar a tampa. Esta tampa tem uma função que tem aqui um buraco, uma chaminé, que depois colocamos uma pedra de gelo e ao colocar esta pedra de gelo, a condensação que se forma aqui em cima desce e todo este vapor vai descer e vai fazer com que o vapor, ao descer, faça uma cozedura mais lenta. Isto é essencial para que se permita uma cozedura mais lenta. Portanto, vamos deixar aqui mais ou menos 35 minutos, uma cozedura muito lenta. Vamos pôr isto na posição 3 e vamos deixar aqui então cozinhar. Vamos fazer agora aqui a sorda de tortulhos, azeite. De tortulhos, que também é Que é imensos aqui nesta produto, zona. aqui, muitos aqui nesta região, cujo nome científico é Macrolepiota procera. E que é muito comum, sobretudo depois das primeiras chuvas de outono, mas que normalmente desaparece quando vem frio. Quando vem frio, eles desaparecem. Mas agora, na altura das chuvas, é quando eles aparecem mais, não é? E o melhor clima para eles é um outono Eles chuvoso. aparecem muito perto de onde? Aparecem nos pinhais, normalmente. Nos pinhais, não é? Pinhais, sotos. Normalmente nos pinhais. Eles gostam de se tivermos um outono, o mês de outubro e finais de setembro, úmido e quente, não sem muito frio, é o microclima ideal para eles, de facto. Este ano foi um ano de... Este ano não foi dos melhores anos porque teve muito seco até há pouco tempo. Só há muito pouco tempo é que começou a chover e agora já começaram a aparecer, simplesmente se vier um frio de repente e umas noites muito frias, eles, portanto, desaparecem. É preciso ter algum cuidado quando se apanha, não é? É preciso saber. Bom, isso é fundamental, isso aí não se pode brincar. Todos os anos acontecem muitas desgraças. Eu aprendi a apanhá-los desde miúdo, porque nasci na aldeia, não é? Aqui na região do Dão, e, portanto, desde pequenos que aprendemos a distinguir os vários tipos de cogumelos. Há imensas qualidades, imensas variedades, que são ótimas para comer. Então, azeite, um pouco de manteiga e cebola, os tortulhos lá para dentro, cortados. Azeite, manteiga e cebola. Deixamos aqui refogar. Bem, vamos juntar o pão que está demolhado, apertamos bem, juntamos e vamos deixar então agora cozinhar. Deixamos assim 10 minutos a cozinhar e voltamos já para ver então como é que fica o resultado final. E fique para ver então como é que fica o empratamento. E temos então aqui as nossas perdizes, que, como eu disse, a boa cozedura enquanto se fazem vinho tem que ser lenta. Por isso, como estes são peitos, 30 minutos em lume muito brando, para que todo o aroma do vinho, toda a textura do vinho passe para o peito da perdiz. Em 30 minutos é mais que suficiente para a cozedura da perdiz e para que também o vinho liberte todos os seus aromas e para que fique bem saboroso. Essencial nesta receita, o marmelo, a maçã reineta e o gengibre. O mel que vai equilibrar os aromas também e o picante das 3 pimentas e depois para acompanhar então a sorda dos tortulhos. Nós vamos agora para uma conversa, continuar a nossa conversa no solar do Dão. Para acompanhar,
um vinho desta região, um vinho do Dão. Nós estamos aqui num sítio muito privado do Solada, do Dão, que é uma capela, porque isto é o paço episcopal do Bispo de Viseu, e esta antiga capela. Hoje é um sítio onde se fazem alguns colóquios, algumas conferências, e onde os nófilos do Dão também fazem as suas entronizações. E eu próprio fui aqui entronizado há uns anos atrás, na confraria dos enófilos do Dão. Hoje também faz falta alguma espiritualidade às pessoas, não só para interpretarem os novos tempos, mas também para interpretarem o que é o mundo do vinho e o mundo da gastronomia, porque não só comer é um prazer, mas também é preciso dar tempo a este prazer, a esta abundância que é a mesa, mas também a esta interpretação que é a gastronomia e que é o prazer do vinho. Como é que vão ser os novos tempos da Comissão dos Vinhos do Dão? Pois, tem muita razão. De facto, se há algum produto agrícola que tenha uma ligação física, espiritual, mítica à espiritualidade, é de facto o vinho, não é? Nós aqui, no Vinho do Dão, portanto, no caso do Solar de Vinho do Dão, que é a nossa sede, temos um projeto de fazer uma rota de vinho do Dão, que começa precisamente aqui, nesta casa, com uma loja, onde os vários produtores podem expor os seus vinhos, à consignação, vendê-los, e depois, a partir daqui, fazemos aqui um programa de eventos culturais associados ao vinho, ou também de assuntos de interesse para os nossos produtores e agentes económicos, para valorizar precisamente aqui este espaço como espaço de promoção de eventos associados à promoção do vinho do Dão. E, além disso, o Dão foi já outrora um vinho com um grande nome, e continua a sê-lo, mas com o surgimento de outras regiões vitivinícolas perdeu algum protagonismo. E nós estamos apostados em voltar, digamos, a dar ao Dão essa visibilidade, essa notoriedade. Posicionar-se naquilo que o vinho do Dão já foi, não é? Exatamente. Aliás, o vinho do Dão é hoje em dia consensual entre os especialistas, que é de facto um vinho diferente, um vinho com uma especial elegância, caráter, equilíbrio, subtileza mesmo. É um vinho diferente. E o que nós agora precisamos é passar desse consenso técnico dos especialistas para o grande público, não é? E esse é o nosso grande desafio, e foi por isso que aceitámos com entusiasmo presidir a Comissão Vitícola do Dão, até porque também somos produtores e, portanto, estamos dentro do setor. O Dão tem duas grandes castas que, para mim, são as rainhas das castas dos vinhos portugueses, que é a Touriga Nacional e o Encruzado. Que outras castas é que nós podemos encontrar aqui nesta região que sejam, de facto, aquelas que dominam esta região e que podem ser elas a âncora dos vinhos do Dão? Sim, tem, de facto, a Touriga Nacional. O Dão é o berço da Touriga Nacional, nasceu aqui na aldeia de Torigo, por isso é que se chama Touriga. Aliás, na região é conhecido como Torigo, ninguém lhe chama Touriga Nacional. É um vinho, de facto, no Dão, neste terroir do Dão. A Touriga dá vinhos diferentes, que todos reconhecem como vinhos sublimes, com muito caráter. Mas nos vinhos tintos nós temos, de facto, também outras castas, algumas das quais endógenas daqui, como é o caso do Alfrocheiro. O Alfrocheiro também dá vinhos muito elegantes. E depois temos outras castas que também estão muito associadas ao Dão, como, por exemplo, o Jaén. E depois também temos outras castas, como as outras regiões, como Tinta de Oriz, Tinta Amarela, que é outra encadeira. E depois temos nos brancos o Encruzado, que de facto, como disse, é um vinho também só desta região. Para mim é aquilo que casa melhor com o queijo Serra da Estrela. Comida, exatamente. Eu acho que é um vinho muito gastronómico e hoje também os próprios colheitas tardias que se fazem aqui nesta região do Dão são sublimes. Acho que têm umas características únicas e que são vinhos que são ótimos para acompanhar sobremesas e como aperitivos também são excelentes. E diz muito bem, aliás, uma das qualidades do vinho do Dão, além do que eu referi, é precisamente o seu casamento perfeito com a comida. Casa muito bem. E no caso dos vinhos brancos, o Encruzado tem uma estrutura que mais nenhuma outra casta tem. Uma estrutura que permite acompanhar qualquer tipo de pratos, mesmo carnes, e mesmo peixe, e mesmo queijos.
E também uma outra casta nos brancos muito ligada à região é o Malvasia fina, que é muito típica daqui, ou o Borrado das Moscas, que é conhecido como bical. Nós vamos brindar Obrigado. ao seu sucesso como presidente da região, Muito obrigado. aos vinhos Judão e ao seu sucesso Muito pessoal obrigado. e profissional. Vinhos de Dão. Fica o convite feito para visitarem esta região vínica, esta região gastronómica, visitar Viseu, visitar a região centro. Bons cozinhados e até sempre.